a gente não tem indicadores, né? E aí o próprio plano, né, comenta que as políticas de não geração e redução da geração carecem de estímulo e de ferramentas de desenvolvimento e acompanhamento, as quais serão consideradas nas estratégias diretrizes deste plano que está agora em revisão. Então, convido os interessados a fazer a leitura do plano, porque ele consta aí, está disponível para consulta pública. Bom, voltando na questão dos conceitos, então, eu havia mencionado essa ausência de uma definição do que é não geração, e aí a gente tem muito clara a definição de prevenção de resíduos, que é adotada na diretiva europeia. Tá? Eu gosto muito porque ela é bastante simples e bastante clara. Então, ela define prevenção de resíduos como todas as ações que evitam que produtos, substâncias ou materiais se tornem resíduos. Então, não existe um conceito de resíduo na prevenção. Né? Então, você está enxergando ele como material ou mesmo evitando que esse resíduo seja gerado. E aí envolvem ações como redução da quantidade de material utilizado nos produtos, por meio de ações de ecodesign, ou seja, para que isso aconteça, são necessárias políticas específicas no sentido de que os fabricantes revejam seus produtos, no sentido de reduzir a quantidade de material, reduzir a quantidade de embalagem, modificar as características do material e assim por diante. Estratégias de aumento da eficiência do uso dos produtos, né? Então, assim, você estender a vida útil do produto também entra como uma outra estratégia. Isso também depende fortemente de políticas, né? Então, recentemente, o ano passado, a União Europeia criou uma lei obrigando os fabricantes de eletrodomésticos a disponibilizar por 15 anos peças de reposição. Então, você compra uma geladeira, você compra uma máquina de lavar, você compra um fogão e você tem a garantia de que por 15 anos, se der algum defeito, eu tenho uma peça de reposição. Né? Eu estou com um aparelhinho aqui em casa guardado na gaveta porque simplesmente saiu de linha, né? E ele não tem nem 6 anos de uso e eu não tenho peça de reposição. Mudou o modelo e é uma pecinha ali do tamanho da ponta do dedo mindinho, uma pecinha plástica que deve custar 5 centavos para o fabricante e eu não consigo mais utilizar o equipamento porque eu não tenho peça de reposição. Ok? Outro ponto, essa questão de adotar hábitos de empréstimo ou aluguel, né, de determinados produtos em vez de adquirir um produto. Então, tudo isso se enquadra como prevenção de resíduos. Também achei importante trazer o conceito de reuso e preparo para o reuso. Né? Então, o reuso é qualquer operação pela qual o produto ou o componente, que não é resíduo, são utilizados novamente para a mesma função para a qual foram produzidos. Já o preparo para o reuso envolve, então, operações para verificar, limpar, consertar, de modo que produtos ou componentes dos produtos que se tornaram resíduos possam ser reutilizados. Por exemplo, né, vocês implantaram no município um programa de recuperação de imóveis, de imobiliário, que são os resíduos volumosos. Né? A gente vê nos municípios, sempre tem que ter, a prefeitura precisa disponibilizar aquelas ações de coleta de resíduos volumosos, porque quando a população, alguém resolve trocar de sofá, por exemplo, aquele sofá fica ali na rua. Então, eventualmente, você criar um programa que esse imóvel, em vez de ele ir para o aterro, ele vá para uma central de recuperação e você promover o reuso. Né? Então, esse seria o preparo para o reuso. Tá? Então, por que existe essa distinção? Né? Porque o preparo para o reuso, ele se enquadra como uma medida de gerenciamento, e não mais de prevenção, conforme eu havia mostrado na figura da hierarquia anterior. Por quê? Porque depende de uma infraestrutura. O município ele precisa disponibilizar um sistema de coleta, de manuseio, de limpeza, de reparo, vai precisar ter aí um galpão, uma unidade onde esse material vai ser preparado. Tá? E o reuso ele é parte integrante da prevenção porque pressupõe-se que o gerador, a pessoa, ela vai fazer esse reuso direto dentro da sua residência, por exemplo, adotando o hábito de consumir produtos em embalagens reutilizáveis, por exemplo. Okay? Então, as principais estratégias de prevenção de resíduos envolvem a redução na fonte, que aí envolve desde lá na etapa de fabricação, de projeto do produto, você reduzir a quantidade, a toxicidade do resíduo por meio de modificações no processo produtivo, né? Antes que a reciclagem, a compostagem, a recuperação energética ou a disposição em aterro se tornem uma alternativa. E inclui ainda melhorias medidas para a melhoria do desempenho do produto, né? Por meio aí de estudos de avaliação de ciclo de vida. Então, o fabricante, por exemplo, fazer alguma modificação no produto no sentido de ele reduzir o consumo de energia ao longo do uso, por exemplo, ou fazer
uma modificação no sentido de eliminar uma substância tóxica presente no produto. Outra estratégia é o consumo sustentável, né? Então, e isso depende fortemente de ações e políticas de educação ambiental que envolve limitar o consumo de produtos desnecessários, conscientização para a aquisição de produtos que gerem menos resíduos no pós-uso, quando você vai fazer o descarte. E o prolongamento da vida útil do produto, e aí envolve também, aí, em vez de descartar um produto, você projetá-lo de modo que ele possa ser reutilizado, consertado, reformado. Isso também depende de ações lá no fabricante, quando esse produto é desenvolvido, né? Então, essas ações, elas desviam, né, o produto do fluxo de resíduos. Em algum momento ele vai ser descartado, mas você aumentou a vida útil dele. E essa figura, eu acho que ela esclarece bastante, né, o conceito de prevenção de resíduos. Eu costumo falar que os alunos, eu dou aula de gerenciamento de resíduos, tanto para graduação quanto para pós-graduação, e eu percebo uma dificuldade no entendimento do conceito de prevenção. Quando a gente elabora uma questão e pede para o aluno colocar estratégias de prevenção de resíduos dentro de um determinado contexto, sempre aparece a reciclagem. As pessoas têm essa dificuldade, né? Isso não está sendo trabalhado. As pessoas não entendem aqui no Brasil o conceito de prevenção de resíduos. Então, a prevenção de resíduos são aqueles estágios que antecedem a gestão. Então, desde lá a redução na fonte, que aí está mais relacionada com as ações do fabricante, que envolve a extração das matérias-primas, os processos de manufatura, o transporte desse produto até os canais de distribuição, porque no transporte e na distribuição você também pode gerar resíduos, pode gerar emissões, tem a questão de embalagens. E aí, quando esse produto ele chega no mercado consumidor, entra a questão do consumo sustentável. Então, as pessoas terem informações disponíveis no sentido de poder escolher o melhor produto, no sentido de escolher um produto que gere menos resíduo ou que tenha maior durabilidade, instruções em relação ao uso desse produto, no sentido de que ele desempenhe suas funções por mais tempo, tá? E também o reuso. A partir do momento que eu tenho que descartar o material, eu estou entrando no ciclo da gestão de resíduos. Okay? Então, aí o município ele vai ter que disponibilizar um sistema de coleta, vai ter que transportar, vai ter que ter uma infraestrutura para encaminhar esse resíduo, seja para o preparo para o uso, seja para a reciclagem, outras formas de tratamento e recuperação e, finalmente, aí para a disposição em aterro, quando todas essas alternativas se esgotarem. E aí eu trouxe um pouquinho do diagnóstico de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Então, isso é o que consta na versão de consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente está hoje com uma geração per capita, né, em termos de Brasil aqui, próxima, se for fazer uma média aí, de 1 quilo por habitante dia. Então, se a gente pegar a região sudeste, que é onde a gente está, a gente verifica que a gente tem aí as maiores taxas de geração per capita de resíduos sólidos urbanos, e aí já ultrapassou, né? Então, a gente está quase batendo ali 1,2 quilos por habitante dia. Então, se a gente fizer uma continha rápida, lógico, isso tem variação de município para município, em função de uma série de fatores, mas a gente está aí com uma geração que, ano após ano, ela está aumentando. Então, daí a importância da gente discutir a prevenção de resíduos. Esse gráfico de pizza aqui do lado, ele está mostrando, então, aí uma estimativa de composição média dos resíduos sólidos urbanos coletados aí no país. E aí eu queria destacar aqui a questão de que metade do que a gente produz, né, metade da composição do resíduo sólido urbano é matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? É material passível de compostagem ou biodigestão, que hoje está indo para aterro. Então, é resto de alimento, sobra de alimento, cascas, resíduos verdes, material de pó de capina. E isso, na grande totalidade do país, vai para aterro também, e isso é um material muito rico que poderia ser bem aproveitado. Destaco também que a gente tem um excesso de desperdício de alimentos no Brasil, em todas as etapas. Isso é um problema mundial. Então, existem dados da ONU que colocam que 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é perdido ao longo da cadeia, desde lá
na lavoura, nas etapas de produção, depois de distribuição, nas centrais de varejo, nos supermercados e, finalmente, no consumidor. Então, eu sempre faço todo semestre uma atividade prática com os alunos, que eles têm que monitorar os seus resíduos ao longo de uma semana e tirar fotos, e assim é chocante, né? Outro dia eu até brinquei com eles que a gente fez semana passada a atividade e tinha várias fotos pro resto de arroz. Eu disse, nossa, ainda bem que o arroz está caro, né? Porque todo mundo está reclamando que o arroz está caro e as pessoas acabam desperdiçando, mas é que sobrou um pouquinho, e amanhã vai ter que fazer mais, e assim vai. Então a gente tem aí um trabalho muito importante para ser feito aqui em relação a essa questão da matéria orgânica, que é metade do resíduo gerado, que está indo para aterro. Aí tem os recicláveis, essas taxas são bastante variáveis, e esses outros aqui, 16,7%, seriam então aí os rejeitos, materiais aí, que normalmente não são comercializados para reciclagem, que acabam indo também para a disposição final em aterro. Essa tabelinha aqui, ela traz a situação quanto à existência de coleta seletiva, né, os chamados recicláveis secos, né? Então, a gente tem aqui, hoje, o dado mais recente de 2018, em cerca de 2.146 municípios do país que ainda não tem nenhuma iniciativa de coleta seletiva. Tá? Então, a gente está muito longe, né, de atender a hierarquia da política nacional de resíduos. Então, a importância aí da necessidade de se fortalecer junto às administrações municipais, essa questão da coleta seletiva, melhorar os baixos índices de recuperação. Uma coisa importante é que não basta ter coleta seletiva, você tem que ter toda uma rede de informação, você tem que ter mercado consumidor para adquirir aqueles produtos, porque além de ter a coleta seletiva, você tem que ter material de qualidade. Então, existem vários dados aqui a ponto que daqueles resíduos que chegam nas cooperativas de reciclagem ainda vem um volume de cerca de 27% de rejeito, ou seja, tudo que chega lá na cooperativa, ainda 27% acaba sendo descartado para aterro. Então, isso é uma perda de tempo muito grande, uma perda de recursos, porque a prefeitura investe na coleta diferenciada dos recicláveis e aí não tem a garantia da qualidade, tá? A gente tem ainda uma atuação amplamente caracterizada pelos coletores informais e ainda pouco reconhecimento desses trabalhadores envolvidos, que são os catadores de materiais recicláveis, e uma necessidade de investimento em infraestrutura. Eu acho que a gente não pode pensar num país do porte do Brasil, e eu acho que tem uma relevância econômica no cenário internacional, que ainda a gente depende de pessoas, né? Eu estou falando de pessoas, porque são pessoas, né? Andando debaixo de chuva, debaixo do sol, carregando um carrinho e separando manualmente, abrindo saco de lixo no meio da rua e depois lá na cooperativa separando manualmente. Eu acho que existem mecanismos hoje de investir em infraestrutura, em equipamentos que auxiliem, que facilitem esse trabalho manual que está sendo feito e aí também dando mais dignidade para esses profissionais. Aqui, esse gráfico aqui é o último dado que eu trago, que também consta no Plano Nacional de Resíduos. Ele coloca que a massa, né, é efetivamente recuperada, ou seja, aqueles reciclados que efetivamente foram recuperados. Então, no ano de 2018, a gente tem aí cerca de 900 mil toneladas. Tá? Isso no ano inteiro. Tá? Então, de tudo que foi coletado seletivamente no país, né, vocês viram ali a quantidade de resíduo que é gerado, então, apenas 900 mil toneladas no ano inteiro foi efetivamente recuperado. Então, isso dá um índice de menos de 5% de recuperação do resíduo. Então, de todo aquele material reciclável que é gerado, que está presente no fluxo de resíduos sólidos urbanos, a gente tem menos de 5% sendo recuperado. Tá? Em relação à forma como é feita a coleta, então a gente tem hoje basicamente dois sistemas, quando tem os dois, que é a coleta regular, que vai coletar o resíduo indiferenciado, que é o saco comum, que vai para o aterro, e aí tem municípios que possuem um sistema de coleta seletiva, onde pressupõe-se que o material reciclável ele é previamente segregado, ele é coletado e encaminhado depois para uma central de triagem, que são aí as cooperativas de reciclagem. Okay? Essa coleta seletiva ela pode ser porta a porta, ela pode ser também por meio de pontos de entrega voluntária ou de ecopontos, tem algumas imagens aqui embaixo. E aí eu coloco o que seria um cenário ideal. Eu acho que a gente poderia ter 3 sistemas de coleta, né?
Então, é a coleta de resíduos úmidos orgânicos, que são aqueles que se prestam à compostagem, porque para você produzir um composto orgânico de qualidade, você não pode ter mistura, né? Então, o material ele tem que estar com uma boa qualidade, os rejeitos, que é o que vai para aterro, e os recicláveis, que são aqueles materiais destinados à coleta seletiva. Então, os países que estão mais avançados nessa questão de eliminar a dependência de aterro, eles investem também na coleta diferenciada dos resíduos orgânicos. E aí eu não poderia deixar de falar, queria aproveitar a oportunidade de falar dos impactos da pandemia de Covid-19, principalmente na coleta seletiva. Tá? Então, a coleta seletiva já é algo complicado da gente trabalhar junto à população, essa questão da segregação dos resíduos, e a Covid ela trouxe um complicador a mais, porque a gente tem resíduos contaminados sendo gerados nos domicílios. Então, obviamente, a gente tem o resíduo sendo gerado como resíduo de serviço de saúde nos estabelecimentos, que são as pessoas que vão buscar atendimento, e a gente tem aquelas pessoas que ficam em isolamento domiciliar, ficam fazendo quarentena, que são aí os sintomáticos, né, não graves, e, segundo a Anvisa, esses resíduos, né, são classificados como resíduo de serviço de saúde gerado nos domicílios, e ambos eles são classificados como infectantes grupo A, de acordo com a Anvisa 222 de 2018, que é a normativa que a gente tem aí para classificação e para gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Ou seja, esses resíduos, mesmo gerados nos domicílios, obviamente, eles precisam de um cuidado e de um manejo específicos, porque ele tem o mesmo potencial de risco daquele resíduo que está sendo gerado no estabelecimento de saúde. Então, esse é um grande desafio, isso é algo que está sendo muito discutido no mundo todo. Como é minha área de pesquisa, então eu tenho trabalhado bastante a respeito disso. Eu trouxe aqui dois artigos só para mostrar, né, como isso tomou conta do cenário mundial aí na questão de gerenciamento de resíduos. Então, embora não existam estudos definitivos sobre a persistência do vírus, a gente sabe que ele pode permanecer viável na superfície de um material por até 9 dias, dependendo do material, dependendo da carga viral, dependendo das condições ambientais, principalmente temperatura e umidade, e, portanto, existe um consenso geral, em nível mundial, que os resíduos podem representar uma ameaça para a saúde no sentido de propagação do vírus. Então, você vê um material contaminado com o vírus, ele pode estar propagando aí ao longo da cadeia de gestão de resíduos. Tá, então, as rotas de infecção e os cenários de exposição em relação ao SARS-CoV, no contexto do gerenciamento de resíduos, ele tem duas vias principais. Então, aí, as vias de infecção envolvem o contato direto com os objetos ou as superfícies contaminadas, ou o contato com aerossóis a uma distância menor de 2 metros. Então, eventualmente, aí, em etapas de manuseio dos materiais, pode acontecer o contato com aerossóis aí do profissional que está trabalhando. Especificamente nas etapas de gerenciamento, então, na residência, durante o acondicionamento, a entrega do resíduo pelo usuário, quando vai disponibilizar, às vezes, se a pessoa mora num edifício, então existe o risco de alguém se contaminar. Na coleta e manuseio dos resíduos pelos trabalhadores, né, que fazem a coleta de resíduos. Na etapa de transporte, lembrando aí que se o resíduo não estiver bem acondicionado, a gente basicamente atua com um caminhão compactador e o garilho fica pendurado ali na saída do caminhão. Então, quando aquele resíduo é compactado, isso pode ter a emissão de algum aerossol também. E, finalmente, na etapa de tratamento de resíduos, principalmente lá nas cooperativas de reciclagem, onde acontece o manuseio, né? Eles manualmente fazem a segregação dos resíduos. Eu posso disponibilizar depois, durante esse período, desde março, que começou essa discussão em relação ao gerenciamento de resíduos, eu me debrucei bastante sobre o tema e eu acabei escrevendo um artigo de revisão, junto com o professor Marco Aurélio, que é um colega meu na UFT, que também atua na área de pesquisa em resíduos, e a gente fez uma discussão ampla aí sobre como é que se aplicam as recomendações em relação ao gerenciamento de resíduos relacionados com a pandemia no cenário brasileiro. Tá? Então, aí eu resumo aí alguns desafios que a gente identificou durante esse trabalho. Então, uma coisa que ficou claro, que é nítido, isso não é só no Brasil, tá?
são as divergências sobre recomendações nos estados e municípios. Então, a gente vê aí ações diferentes. Não foi criada uma regulamentação em nível federal a respeito disso. Acho que todo mundo aí que atua na área desconhece ações específicas relacionadas com isso. Então, isso é algo que faltou. A gente teve várias organizações, como o ABS, a ADRELP, o próprio SEMPRE, em nível internacional, aí, várias organizações também, trazendo recomendações, mas do ponto de vista de legislação, não foi tomada nenhuma uma medida mais específica. Tá? Então, existe aí a dificuldade em relação à geração de resíduos desinfetantes nos domicílios, que isso envolve o município ter que tomar algumas ações específicas em relação a isso. Outro desafio que coube às municipalidades foi a decisão de interromper ou não a coleta seletiva. Né? Então, por que pensar em interromper a coleta seletiva? Primeiro, por conta do risco de disseminação pelo manuseio dos materiais, o risco de ter um material contaminado, e em específico, falando de coleta seletiva no Brasil, de cooperativa de reciclagem, a gente sabe que em muitos casos são ambientes mais insalubres, espaços às vezes pequenos, sem a ventilação adequada, então também tem a questão de aglomeração, das pessoas estarem trabalhando próximas. Então foi essa a discussão. E aí, um ponto que se levantou muito é que, uma vez que você interrompe a coleta seletiva, você tem ali um impacto, às vezes o município já está com um programa bastante avançado e já internalizado de coleta seletiva, e aí você acaba aumentando a dependência do aterro, você acaba sobrecarregando o sistema de coleta regular, tem a questão de eliminação dos recursos do pessoal que depende da cooperativa e também a quebra do hábito da população. Então, a população já está acostumada a fazer coleta seletiva, a separar, e aí, de repente, por 6 meses, um ano, você interrompe a coleta seletiva e depois tem toda aquela dificuldade em você resgatar. Então, existem várias organizações que discutem muito fortemente isso, recomendando que não se interrompa a coleta seletiva, apenas tente adequar, aumentando turnos, no sentido de reduzir a aglomeração, invista fortemente em equipamentos de proteção para os funcionários, e assim por diante, tá? Então, repasse de informação tanto para o cidadão quanto para os trabalhadores aí em relação aos cuidados quanto ao descarte e ao manuseio de resíduos potencialmente contaminados. Tá? Então, a Covid ela trouxe um impacto no gerenciamento de resíduos, porque houve uma mudança na composição, tá? Principalmente ali naquela época que houve fechamento do comércio, as pessoas deixaram de consumir, deixaram de frequentar shopping, locais que normalmente se gera bastante resíduo, mudança na quantidade também, mudança na taxa de disposição, horário e frequência por conta das adequações que os municípios precisaram fazer, mudança também na distribuição aí em relação às diferentes localidades onde se passou a gerar resíduo e principalmente aqui essa mudança relacionada ao risco de infecção. Tá? Então esse é um ponto importante a se destacar. Então, como é que ficou a coleta seletiva no Brasil, né, em relação à Covid-19? Então, aqui no estado de São Paulo, a CETESB recomendou a suspensão da coleta seletiva manual, então uma recomendação e não uma obrigatoriedade, no sentido de prevenir o risco de contaminação aos catadores. E aí o SEMPRE fez uma pesquisa entre 23 de março e 24 de abril, com cerca de 950 entidades em 21 estados e 504 municípios, e aí chegou aqui nesses dados do gráfico que cerca de 36% aí das entidades e dos municípios mantiveram sua coleta seletiva funcionando regularmente, 26% reduziu a taxa de coleta, 25%, ou seja, 100% das entidades das pesquisadas suspenderam completamente e a não tinha coleta seletiva. Cabe destacar que alguns municípios têm sistemas mecanizados, como é o caso da